Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Flamengo vs Fortaleza, onde assistia ao vivo a escalações. Vejo também o desfalque, a verdade e outras informações pela 11ª rodada do Brasileirão. Premier transmite. Vamos lá analisar essa notícia. Vai ser às 18h30. No Maracanã, também foi uma sequência bom de jogos no Maracanã. Libertadores, só saiu para pegar o Palmeiras, mas foi jogos perto nas viagens, não fazendo viagem muito longa. Isso também ajuda muito o Flamengo a recuperar fisicamente. Vamos para mais notícia. Vamos ver a provável escalação, a Premier que transmite o jogo, já li essa reportagem, já falei sobre isso. E vamos para a possível escalação do Flamengo. Segundo o portal GE, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton. É o time que já vem utilizando. Eu mexeria uma peça ou outra. Jair Gerson, acho que não sei quem avalia é lá os médicos, preparador físico, mas depois do jogo do Palmeiras, no último jogo ele não estava com o joelho muito bom. Não sei se ele está 100% para entrar como titular. Então eu colocaria Everton Araújo e Alan ali por essa questão. Se eu aqui de casa, longe de acompanhar o Flamengo, não sei a condição física do Gerson, colocaria Alan, mas eu creio que o Felipe Luiz tem toda a condição médica de preparação física sobre o Gerson. Essa é a minha visão de longe. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton e Bruno Henrique não ia entrar com Pedro. Também acho que Pedro não está no sua condição física excelente, principalmente na pressão na bola. Bruno Henrique faz essa pressão na saída de jogo, que hoje no futebol de hoje é muito importante, marcar pressão. Então essa questão que eu coloco o Bruno Henrique em vez do Pedro. Caixaí como volante, até no lugar do Wesley, mas assim, aí de treinador é algo particular, de avaliação de jogo. Vamos ver o Fortaleza. João Brits, Kusevich, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Emanuel Martins, Pochettino, Caleb, Iago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. O time do Fortaleza que eu vi é um time de transição rápida, principalmente lançado por Bruno Lopes. Ele tem muita força física, velocidade e finaliza bem, tenta a área. Ele também tenta o passe muito por dentro por Lucero. É um atacante que sabe fazer muito bem o facão, aquele que infiltra entre os zagueiros ali e sai na frente para finalizar. Então o Flamengo tem que ter esse cuidado com esses dois jogadores. Qual é o lado direito deles? É o mais forte, com o Pikachu, lateral, costuma jogar pelo lado direito e cruzar para tentar a área, para encontrar o Bruno Lopes e o seu tentar a área. Então é outro cuidado que o Flamengo tem que ter quanto o Fortaleza. O Flamengo ainda não vai contar com Prata e De La Cruz, que estão em tratamento, os dois problemas no joelho. E o coisa boa do Flamengo é que o Fina e o Pucá vão ser relacionados. Então ganha dois jogadores de qualidade enorme. Estava hoje analisando também uma coisa que não é da partida, mas outra coisa.
esse time do Flamengo é muito bom. O meio campo dele, se tiver todo mundo jogando, para mim, é um dos melhores meio campo que tem no mundo, colocar assim. Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Se Michel o Everton Cebolinha estiver jogando no seu nível técnico excelente, o Everton Cebolinha foi o melhor da Copa América, assim, um jogador que 1 contra 1 ele ganhava, tinha velocidade, tinha força muscular. E o Pedro, se estivesse jogando seu futebol 100%, esse Mundial de Clubes assim, para mim, ganha de igual para igual com os times europeus, sem dúvida. Depende muito como tiver o nível técnico e a força, porque o elenco do Flamengo é fantástico. Me desculpe aí, mas o time do Flamengo é bom. Se estiver jogando fino da bola, não tem para ninguém. Vamos para mais notícia. Escalação do Flamengo, Pulgar e Fina volta contra Fortaleza e via opção para Felipe Luiz. Lateral esquerdo retorna à lista de relacionado 9 meses após grave lesão. Muito bem, esses dois jogadores para mim têm uma qualidade enorme. O Eric Pulgar é um volante que marca muito forte. Os relatos que chegam sobre ele fala que ele toa tanto em campo que chega no final do jogo ele passa mal no vestiário por tanta entrega ao time. Então tem um cara com um coração desse de se doar pro time, de lutar pelos companheiros. Cara, se você olhar assim, pô, o cara tá dando sangue, eu tenho que correr por causa que ele tá dando sangue por nós. Então, assim, é bom ele retornar. E o Fina é um cara de seleção uruguaia, lateral da seleção uruguaia, não é por acaso, também um tremendo jogador. Vai ser ele e Alexandre, assim, o Flamengo vai ter duas opções de laterais esquerdos, assim, que marcam e saem do jogo com qualidade. O Ayrton Lucas, pelo que eu vi o Felipe Luiz fazendo, eu creio que vai usar ele mais à frente. Eu acho também jogadores têm que adaptar a novas funções, leva um tempo, é um processo que tem que ser, o cara entender a nova movimentação dele, mas eu creio que o Felipe Luiz está fazendo um caminho certo com cada jogador do seu elenco, até o Tapaz estava hoje também analisando essa questão, e tá colocando jogador tipo o Everton hoje, colocou depois aí por a volta, o Alan já voltou, vai poupar o Everton hoje um pouco, e aí ali o jogador vai ganhando experiência, vai ganhando minutagem. Ele já jogou o Alisson, já jogou o Matheus Gonçalves, o Lohan está retornando agora, então ele vai rodando o elenco e dando experiência a esses caotos que tem que amadurecer. Aí é pessoal, não é do treinador, é do cara. Se você pegar o exemplo do Wesley, hoje o jogador da base, que é mais utilizado, chegou na seleção brasileira, ele escutou o Gerson, explicou um profissional que passa relatório para ele vai evoluindo no seu futebol. Então esses jogadores têm que pegar exemplo isso e evoluir. Vamos para outra notícia. Pior da classificação do Los Angeles Futebol Clube, Igor Jesus ainda não rendeu um centavo ao Flamengo que vai a vivo. O Rubro-Negro já ganhou o processo contra a Estrela Amador Esportivo da época da venda e vai abrir outro nessa semana para cobrar também pela revenda do volante aos Estados Unidos. Então tá certinho, o Flamengo recorrer esse pequeno dinheiro desses jogadores que são vendidos e vão clube a clube, sustenta o Flamengo, sustenta a base, sustenta o clube, não obriga o Flamengo a vender jogador da sua equipe profissional por qualquer preço. Então o Flamengo tem trabalhado isso, então é fundamental também ir atrás desse dinheiro e fortalecer. E eu torço por Jesus que ele retorne ao Flamengo no tempo certo, como o Vinícius Júnior, como o Paquetá, como o Muniz, como o João Gomes. Foi muito bom ver o João Gomes na torcida vibrando. Você vê o Rodinei no Maracanã, você vê o Paquetá com sua família no jogo do Flamengo.
Isso aí também tem que ter um fundo para repatriar os jogadores que têm esse amor, que não tem vergonha de vestir o mando e com o João Gomes ir para a torcida organizada e cantar ali. Então, esses jogadores também tem que fazer de tudo para trazer eles de volta. Mais uma notícia: contratação mais cara da história do Flamengo. Alcaraz se despede com apenas 20 jogos pelo clube. Everton anuncia, completou o meio argentino, que encerra em definitivo o vínculo no rubro-negro. Sim, o Flamengo recuperou seu dinheiro, investiu, não deu certo. E isso aí é do futebol. Bom que o Flamengo comprou, vendeu, reteve seu dinheiro de volta. O Alcaraz é um jogador nível europeu que não se adaptou ao nível da América do Sul. É um estilo de futebol diferente, mais veloz, de mais habilidade, não é um futebol tão técnico como é o europeu. Então ele veio, fez jogou, fez boas partidas, não achou sua posição, por causa, exemplo, André Pereira, veio para o Flamengo, jogou, hoje está na seleção brasileira, também na Inglaterra, mas o seu estilo de futebol não combinou com o futebol da América do Sul. Isso aí é muito particular de jogador por jogador, mas também tem que investir mais, trazer jogadores novos, como foi o caso do Alcaraz, pagar caro, trazer o cara para tentar ver se está certo. Se está certo, eu me encaixo uma joia. Se não der certo, o cara pode ser revendido, como foi revendido o Alcaraz. E também tem que abrir espaço também para a base, que também ali sai frutos. Também tem que vender e repatriar aqueles que só saíram do Flamengo e estão fazendo muito sucesso na Europa. Só para dar a última passadinha na tabela para encerrar o assunto de hoje. O Red Bull está em primeiro com 23 pontos, ganhou o jogo de ontem contra o Vasco. O Palmeiras joga hoje, o Flamengo joga hoje, o Palmeiras 22, Flamengo 21, e o Cruzeiro também joga hoje. Só ver aqui a partida do Palmeiras contra quem? O Grêmio empatou ontem com o Juventude, o Mirassol ganhou do Sport, só passa muito bem, muito mal. Hoje tem Corinthians e Vitória, CA e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. Um empatezinho é tudo que o Flamengo precisa. Foi bom ver a tabela, nem tinha percebido nesse detalhe. E se o Flamengo ganhar, pode ser líder do Brasileirão. E o Palmeiras empata com o Red Bull. Um empate ou até vitória do Cruzeiro contra o Palmeiras ajuda aí o Flamengo vencer sua partida, chegaria a 24 pontos e o restante ficaria com 23 pontos. Vamos ver, vai ser. Cruzeiro joga em casa, pode tudo ganhar. Começa às 7h30 de jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Então, acabando o Flamengo, assim, tem que dar essa secadinha no Palmeiras, que com a vitória o Flamengo pode ser o líder nessa rodada. Isso aí ajuda demais o Flamengo o ano todo. Então, essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.